voltando aqui com o nosso meio de campo, duas notas rapidamente aqui, só para o pessoal ficar mais bem informado. Falar da Série A2, o Mirassol chega na última rodada no próximo domingo com chance sim de classificação. O time tem que vencer o Ferroviário jogando no José Maria de Campos Maia e torcer aí por um tropeço ou do Marília ou então do São Bento. Em caso de vitória ou até empate entre São Bento e Marília, Mirassol na elite do futebol novamente. Vamos lá torcer para o Mirassol. É um time que eu particularmente tenho da região aqui, juntamente com a Votuporanguense, é o time que eu mais gosto aqui da nossa região. E falando ainda em chance de classificação, vamos tentar analisar qual é a forma para a Votuporanguense classificar. Jefferson, a situação é complicada, né? Olha só, a equipe tem que vencer o Noroeste. Noroeste, só para lembrar, é o 19º colocado, já rebaixado, né? Tem que vencer o Noroeste. E aí, Darcy, como é que fica as contas para vocês aí? Que é o auxílio da tabela aqui para pegar. Não, é torcer contra, né? Torcer para que o Tupã não vença, ou a gente faça um número maior de gol que eles. Né? O Taubaté e Sertãozinho é independente do resultado que aconteça, né? Porque a gente não alcança, qualquer resultado a gente não alcança um dos dois. O Flamengo, pelo menos empatar com a Matonense em Guarulhos, né? E o Independente empatar ou perder para o Guaçuano. O problema está ali no Independente Guaçuano. Só para corrigir, só para lembrar, o Guaçuano é o último colocado e pega o Independente, ou seja, os outros resultados são até possíveis. Agora, esse Independente Guaçuano é o jogo que realmente está pegando. Dá para acreditar, né? Um pouco mais dá, né, gente? Eu acho que nós já tivemos muitos exemplos, né, dentro do futebol de coisas que a gente achava que jamais iria acontecer. Né? E acontece, né? E acontece, né? Eu comentava aqui, né, nos bastidores a final da Copa do Mundo de 1950, Brasil e Uruguai, 200 mil brasileiros dentro do Maracanã, e nosso querido Didia foi lá e acabou com o sonho do título dos brasileiros. Também não, né? Vamos falar nossa... Pode ser colega, amigo, tem coisa que a gente não pode falar. tem coisa que a gente não pode falar. Darcy, pra vocês, como é que fica a cabeça dos jogadores essa semana? Vai trabalhar que jeito? Eu vou dizer, ontem foi difícil, hoje ainda a gente já, né, tentando voltar ao normal, né? Mas é lógico que é um balde de água fria na nossa cabeça, mas temos que acreditar, né? Acordamos, Deus nos deu esse privilégio de estar com saúde, de poder trabalhar e de poder reverter esse quadro novamente. Mas primeiramente a gente tem que fazer a nossa parte, temos que trabalhar essa semana, fazer aquilo que o Ricardo pediu para que a gente faça, para que no jogo a gente possa vencer. E a outra parte a gente deixa nas mãos de Deus, né? Eu acredito em Deus e creio sim que temos chance, se ela é pequena, se ela é remota, mas ela existe. Então se ela existe, a gente tem que acreditar. Jefferson, tu vai estar na torcida, Jefferson? A torcida e calculadora na mão, né? Digamos que vai ser uma torcida calculadora calculada. E o radinho aqui, né, pela internet, nos outros jogos, acompanhando o resultado, mas o imponderável às vezes acontece no futebol, enquanto houver a oportunidade ou a chance, a gente tem que acreditar. E se passar, o Darcy, né, que ele tem que trabalhar com a possibilidade de se passar. Como é que fica, né? Porque depois do jogo de ontem, eu acho que teve toda aquela confusão, mas como é que fica? Você acha como é que vai ficar essa relação torcida e times? Estádio cheio, provavelmente no primeiro jogo, a gente classificando em oitavo, a gente faz o primeiro jogo em casa. Estádio cheio, eu falei que ali foi um fato isolado em decorrência do que aconteceu dentro da partida. E não é todo mundo, né? Não são todos os torcedores. Só né? lembrando, a gente tem que exatamente, exatamente, não podemos generalizar. Meia dúzia, né? Diante daqueles 2.000 torcedores fiéis que vão todos os jogos da Votuporanguense. Justamente, o Jefferson tocou num assunto muito importante, porque assim, ontem a gente acompanhou, tomou o segundo gol, boa parte, né, dos torcedores saíram, foram quietos para casa, chateados, enfim, ponto. Esse é o torcedor 1. Torcedor 2, foi aquele que ficou acreditando ainda, terminou o jogo, não conseguiu classificação, foi embora. E o torcedor 3 é aquele que ficou lá, quis bater boca, né, e causou toda aquela confusão. Mas enfim, vida que segue, vamos falar de Campeonato Paulista, final, Paulistão, Ituano e Santos, né, lá no Pacaembu. Eu acho que o jogo deveria ter sido em Itu, nada mais justo, né, porque, enfim, torcedor de Itu acompanhou o campeonato inteiro. A federação incentiva o cara a ir no estádio o ano inteiro. Chega na final para ver o time dele de coração, tem que viajar até São Paulo, né? A federação faz algumas coisas que a gente até duvida, né, Jefferson? Como é que vocês acompanharam essa final aí? Surpresa? Ituano vencer? Bom, eu acho que surpresa sim, não tem como negar que houve surpresa, né, no resultado. Agora, o
trabalho, a gente tem que enaltecer o trabalho do Doriva, né? O Doriva que foi aí durante o campeonato uma grata surpresa, né, Edivandro? Se vem demonstrando, né, fazendo bons trabalhos aí como técnico. Então ele organizou o time, a minha maneira, do jeito que ele jogava, ou seja, com pegada forte ali no meio, né, conseguiu anular muito bem a equipe do Santos, deixou a molecada do Santos presa ali, não conseguiu deixar com que a molecada, Giovânio, né, desenvolvesse ali um melhor futebol. Isso é coisa de quem entende muito, né, de tática. E o Doriva, por ter atuado ali no meio como volante pegador, ele sabe muito bem como armar uma equipe. Com o Tele Santana, né? Exatamente, o mestre, né? O mestre Tele. Daí você acompanhou o jogo? O que você achou dessa primeira? Acompanhei, o jogo o Ituano teve muito bem. Acho que surpreender, talvez, porque a gente faça sempre essa divisão de time grande e time pequeno, né? Mas hoje, com as ferramentas que todos nós temos, YouTube, vídeos, todos os jogos praticamente são televisionados, então você tem os recursos de pegar, mostrar, trabalhar em cima, fazer com que o jogador saiba aquilo que vai acontecer provavelmente dentro da partida. Então isso diminui muito esse espaço que talvez antes existia entre uma equipe grande e uma equipe pequena, né? Então isso favorece, eu acho que o fator campo acabou favorecendo mais ao Ituano do que ao Santos, porque o Santos dentro da Vila ganhou todas as partidas, se eu não me engano, né? Só tem que ver se isso daí de repente não foi já entrado em comum acordo antes do campeonato, né? Então daí já também vejo que não é só a federação, mas os clubes estavam presentes e de repente aceitaram essa condição, né? Então tem que se analisar. O próprio regulamento, né, que foi diferente esse ano. O regulamento ele prevê que é assim, né? Aí chegando nas fases finais, a federação faz uma nova avaliação, né, das arenas, né, dos estádios, para ver qual pode receber determinado público. De certa forma eu acredito que fica assim, bom, vamos deixar ser no Pacaembu, porque o time pequeno não vai acabar chegando. E surpreendeu, né? O jogo em si. A gente comentando aqui, a gente viu que o Ituano esteve mais próximo de fazer o segundo gol do que o Santos de empatar, de certa forma, né? O goleiro do Ituano fez algumas defesas. Grande goleiro, por sinal. Grande goleiro, mas a maior chance foi do Ituano, né? Foi. Podia ter matado o jogo naquele contra-ataque, né? Mas eu acho que esse resultado foi muito importante e eu creio que vai ser difícil para o Santos reverter, né? Tem uma grande equipe, mas vai ser um jogo delicado e se não marcar bem, não cuidar nos contra-ataques, eu acho que o Ituano tem tudo para sair com a taça. E é a melhor defesa, né, Jorge? Ficou muitos jogos sem tomar gol, acho que o goleiro foram 10 gols, Darcy, que a defesa tomou, quer dizer, então é um número realmente baixo para o número de jogos, né? Aquela coisa, é um trabalho, né, bem feito. A gente tem que lembrar também que lá na administração está o Juninho Paulista, né, que é um jogador diferenciado realmente na questão, um cara que tem uma cabeça boa, né, pensa lá na frente. Então, acho que a administração bem feita conta também, tem que enaltecer o trabalho do Juninho também. O Darcy lembrou aqui que o Doriva já vinha trabalhando na base do Ituano, é isso? Isso, eu vi o pessoal comentando e disse que ele já trabalhava nas categorias de base, então pra gente às vezes a gente se admira, não, pode ser alguma coisa diferente, né, mas surpreender a gente ver ele trabalhando, mas ele disse que ele já vinha trabalhando, a gente talvez não tenha acompanhado e não sabia disso, né, mas um trabalho longo, alguém que jogou já sabe como funciona a cabeça do atleta lá dentro, estudando, se aprimorando, as chances de dar certo são grandes. O que vocês acham? Eu particularmente, eu acho que o Ituano teve uma boa vantagem. Caso ele consiga fazer, né, se ele conseguisse fazer aquele segundo gol, eu daria o título praticamente por encerrado por Ituano. Agora é lógico que vai ser equilibrado. Tem um palpite para quem vai ser o campeão? Olha, palpite, depois do que eu escrevi ontem na minha coluna, né, afastando as zebras, eu não vou dar palpite de novo, não. Eu acho que a gente tem que ser, nessa hora a gente tem que ser comedido, né, para os dois lados, porque eu acho que está em aberto, né? Tanto o Santos quanto o Ituano vão ter trabalho. O Santos vai ter trabalho porque tem que vencer por 2 gols de diferença, né? Caso precise vencer por 1, vai para os pênaltis. E o Ituano, por outro lado, tem que saber que ainda não ganhou nada, né? Tem que agir com cautela. A torcida do Santos, né, vai lotar o Pacaembu, vai fazer barulho. E até o Oswaldo de Oliveira deu uma declaração ontem na entrevista falando que dificilmente o Santos joga 2 jogos seguidos da forma como jogou ontem. Eu até acredito, se fosse para analisar a história dos clubes, é lógico que o Santos é o franco favorito, né, pela tradição, pelo tamanho que é, mas a gente não pode desmerecer de forma alguma o trabalho que foi feito do Ituano até aqui.
né? Não chegou à toa e pode muito bem sair do Pacaembu com o título domingo. Darcy? Eu só acho que, independente de quem for o campeão, não vai ser surpresa. Mesmo o Ituano, você vai ver, foi os 5 últimos jogos ele não tomou gol. Toma, né? São 18 jogos, em 10 jogos eles não tomaram gol. Né? Então, isso daí não é surpresa. Quando você chega numa final, ele teve que ganhar do São Paulo na última partida, de classificação. E ganhou, né? Depois tirou o bem. Botafogo nos pênaltis. Depois eliminou o Palmeiras dentro do próprio Pacaembu. E agora o Santos. Então isso daí condiciona a equipe a ter êxito numa final. Então não vai ser surpresa alguma se eles forem campeões. Agora o Santos tem totais chances de reverter. Eu particularmente, eu coloco o Ituano um pouco mais favorito. Eu acho que o Santos tem um pouco mais de dificuldade para armar as jogadas, principalmente contra o Ituano, que vai vir totalmente fechado. Mas eu já deixei bem claro já nos outros programas que minha torcida é sempre por time do interior. Até mesmo quando é contra o meu time de coração, eu fico lá com o time do interior, porque eu acho que vai fazer bem para o futebol lá de Itu. Que lembrando, esse mesmo Ituano, há 3 campeonatos, que ele chega na última rodada, tendo que lutar contra o rebaixamento. E agora, uma grata, digamos assim, surpresa, essa chance de ser campeão paulista. Bom, mas isso aí a gente confere só no próximo domingo. O pessoal está pedindo aqui para encerrar. Eu gostaria de agradecer a presença do Jefferson aqui, né, em mais um programa. Jefferson, o convite está sempre aberto, viu? Pode chegar aí. Agradeço mais uma vez. E para mim é sempre uma satisfação. Você sabe o tanto que é prazeroso para mim estar aqui. Sempre que quiser, vou estar à disposição. Agradecer ao Darcy também pela presença. A gente sabe como é que foi difícil hoje, né? O pessoal deu um dia de folga, mas conseguiu vir aqui participar com a gente. Eu agradeço, Evandro, o Jefferson, a todos aí que me receberam, né? Como eu falei, gostaria de estar numa situação melhor aqui, mas quem sabe na próxima a gente não possa estar conversando de uma forma diferente, de quem está classificado, de quem tem o acesso para 2, né? Eu creio que isso é possível. Queria fazer uma menção, né? O meu preparador de goleiros, o Fábio, é aqui da cidade e tem feito um grande trabalho com a gente e muitas vezes não aparece quem faz esse trabalho, né? Comigo, com o Thiago, com o Ivan. Então mandar um abraço por ele aí e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. Muitas vezes falo que quem é da casa não faz muito milagre, né? Não faz, né? Mas ele tem feito um trabalho muito grande junto com a gente e eu acho que tem surtido efeito, né? Hoje a equipe está bem servida de goleiros e agradecer pelo convite. O nosso meio de campo termina aqui. Se você perdeu algum comentário, acesse lá tvunifev.com.br. Lá você confere todas as nossas notícias, todos os nossos programas e, claro, fica antenado na programação da nossa TV. Obrigado pelo carinho, tenham todos uma ótima semana e um forte abraço. Oba, oba.